Boa tarde a todos. Saiu forte, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa oração, nossa prece inicial aqui, para a gente poder se conectar com a espiritualidade, com os nossos mentores. Vou pedir para quem se sentir confortável que feche os olhos, inspire profundamente e expire suavemente. Vamos pedindo para a espiritualidade aqui presente, para os nossos mentores, para os espíritos de luz, as equipes de higienização, as equipes médicas, que envolvam a todos nós, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos e os ouvidos bem atentos para tudo que vamos aprender nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre este tema. Morrer não é desaparecer, é transformar-se. Aí, a gente tem como se fosse um quiz para todo mundo aí pensar, tá? Então, a primeira coisa é morrer. Essa é uma afirmação. Quando morremos, tudo acaba. Mito ou verdade? Não precisa responder, né? Cada um pode responder para si. Será que quando morremos, tudo acaba? A gente vai ver. Aí uma outra pergunta. Morrer. Há a morte na doutrina espírita? Também vamos pensar. Peraí que tá. A gente troca. Alô? Alô? Agora tá, né? Então vamos lá. Voltando, há a morte na doutrina espírita? Sim ou não? Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto sempre de definir o que é cada termo, então eu sempre trago uma definição. Do dicionário, o que é o morrer, né? Então as principais definições são: perder a vida, que significa cessar as atividades vitais de um ser vivo, por exemplo, uma planta, um animal, o ser humano. Cessar atividades vitais. Cessar, parar as atividades vitais, as atividades de vida. Essa é uma definição. Extinguir-se, ou seja, acabar, desaparecer, extinguir, passar a não existir mais. Perder o vigor, murchar, perder a força, enfraquecer. Quando a plantinha, por exemplo, murcha e acaba morrendo. Ou no sentido figurado, interromper, parar, cair no esquecimento. Então, nós temos essas definições que a gente encontra no dicionário, que está baseado aí, né, em alguns conceitos da humanidade. E aí a gente pensa assim, tá bom, então essas coisas que a gente falou, né, os animais, as plantas, e essa definição do morrer, ela vem da onde? Por que ela está morrendo? Porque o oposto da morte é a vida. Teoricamente é isso que a gente tem, né, uma oposição. Então, o que dá vida para essas coisas que supostamente morrem? Então, o que dá vida para o ser humano? Para todo mundo pensar. O que dá vida para as plantas? O que dá vida para os animais? E o que dá vida para o motor do carro? Será que é a mesma coisa? É um tipo de energia? É um tipo de luz? O que será que faz esse movimento? Então aí a gente já começa a pensar assim, alguma coisa faz esse ser humano estar em movimento, ter vida. Alguma coisa faz esta planta dar frutos, por exemplo.
Alguma coisa faz os animais terem vida. Alguma coisa faz o carro andar. Será que são as mesmas coisas? Aí a gente vai pensar assim, bom, dentro da doutrina, a gente estuda, né, que nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Um tipo de energia que traz para cada elemento, cada ser vivo na Terra, um tipo de vida, de vitalidade, certo? Que dá movimento. Então, por exemplo, dos seres vivos, plantas, animais e seres humanos, nós vamos ter aqui, as plantas, elas vão ter somente o princípio vital. Então, eles têm sim um fluido vital, mas é o que a gente chama de, a doutrina chama de princípio vital. Os animais, eles já têm o princípio vital, porque aí a gente vai numa evolução. O princípio vital, mais o princípio inteligente, mas ainda de forma instintiva. Que é quando a gente vê um cachorrinho, que ele está mais próximo, você vê que parece, ele quase que fala com a gente, né? Mas ele não tem ainda a inteligência, né? Ele não tem um espírito imortal que tem uma consciência, e ele tem a razão, e ele tem a moral. Mas todos têm uma certa energia que vem do fluido cósmico universal, todos eles. Todos eles são movidos por algo. Se a gente está aqui na doutrina e a gente acredita na eternidade da vida, então a gente entende que isso é possível. Ponto. Aí a gente pensa assim, então tá bom, eu trouxe as usinas eólicas porque afinal de contas a gente tem que ser ecologicamente correto, né? Então é melhor do que o motor do carro. Podia trazer um carro elétrico aqui, mas enfim, trouxe o motor do carro para dizer com relação a esse motor que ganha vida. Então, assim, como que as usinas funcionam? O que gera movimento? O que dá vida para essas usinas? A gente não capta isso da natureza, não é o vento? Né? O vento vem na hélice e aí o ser humano, com a sua inteligência, a capacidade de produzir algo para o bem, para o planeta e para a evolução, desenvolveu um mecanismo que vai gerar, um motor que vai gerar energia para as pessoas, de uma forma mais adequada, reciclável, enfim. Isso também é gerar movimento, isso também é vida. Então, quando a gente pensa em vida, a gente vai pensar muito nestas questões de movimento, de ação, tá? E aí, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente tem aqui a pergunta 63, que é relacionada aí ao que seria o fluido vital, se ele é efeito ou causa da vida. E aí eles respondem assim, né? Uma e outra coisa, ou seja, as duas coisas. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Parece confuso isso, né? Às vezes a gente não lê com cuidado, não dá para entender muito bem. Mas uma coisa está dependendo da outra, tá? Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, todo o corpo físico precisa da vida para poder se movimentar. Tanto quanto o espírito precisa do corpo físico para evoluir. Então, é uma relação que acontece ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla, quando a gente está aqui na Terra, pensando no nosso percurso de evolução. Então, a gente precisa do corpo físico para evoluir. A gente precisa, para que esse corpo físico se movimente, do espírito para dar movimento a ele. Deu para entender? Então, isso é o que a gente está falando sempre de vida.
Ah, Flávia, mas você não começou a palestra falando sobre morrer? Se isso tem a ver, né? Enfim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Estou falando isso porque morrer, para a doutrina espírita, significa desencarne. É considerado um retorno à verdadeira pátria espiritual. O espírito, lembrem-se, ele é imortal. Ele vive no novo plano, no plano espiritual, e ele mantém a sua individualidade, a sua personalidade e a sua memória. A morte não é o destino final. Será que todo mundo acredita nisso mesmo? Mesmo nesta sala? A morte não é mesmo, gente. Não é o destino final. É uma passagem. Faz parte, é uma etapa. E ela faz parte de um ciclo entre nascer, morrer, como um processo de transformação, renascer e progredir sempre, como Allan Kardec trouxe para a gente. E aí, quando a gente fala assim, que desaparecer, né? Morrer é desaparecer. Será que morrer é desaparecer? Aí eu fiz aqui, ficou muito clarinho, quase não dá para ver. Aqui tem uma cadeirinha sem ninguém, tá? Essa cadeirinha sem ninguém é como se a gente imaginasse que houve um desaparecimento. Quando desencarnamos, tudo desaparece? As memórias que nós temos daqueles que desencarnaram não permanecem? As nossas relações que tivemos com eles não permanecem? Todo mundo sabe que a morte é certa. Não tem como fugir dela, porque ela é um processo, é uma etapa. E isso faz parte. Quando a gente entender isso, as coisas vão ficar mais leves. Quando a gente está num trabalho de processo de cuidados paliativos, às vezes não, na grande maioria das vezes as pessoas falam assim, eu recebi uma sentença de morte porque eu tenho uma doença autoimune e daqui a X tempo eu tenho tanto tempo de vida, né? E aí começa o trabalho todo de valorizar esta vida a partir de uma sentença supostamente dada por esta suposta morte que seria vista como o fim. Acabou, não tem nada. Mas aí a gente, assim, na doutrina, né, nós estamos aqui, a gente pensa, mas não acabou? Que sentença é essa? Quem define isso está lá em cima, Deus define isso. Eu posso auxiliar o meu percurso aqui na Terra, a minha vida aqui na Terra, da melhor maneira possível, para que eu possa, durante esse tempo que os médicos da Terra me deram, para eu superar a minha doença, eu aproveitar ao máximo para a minha evolução espiritual, porque eu sei que isso é apenas uma passagem de um nível para o outro, assim como a gente passa de um nível para o outro na escola. É um processo. A gente tem um ciclo, né? Na parte pedagógica, na escola, a gente tem um ciclo. E esse ciclo termina. Tem um fim. Mas é um ponto final? Ou é uma continuidade para começar tudo de novo no outro ano, só que com mais desafios, avançando um pouco mais? Antigamente a gente pegava DP, né? Então, hoje em dia não é mais assim, mas antigamente a gente tinha DP. Então, quando a gente falhou em algumas matérias, a gente tem que refazer aquelas matérias. A nossa vinda para a Terra é a mesma coisa. Então, a gente passou, terminou aquele ciclo, não consegui, eu vou voltar e vou fazer, talvez, o próximo ano com aquelas dependências que eu tive, moralmente falando, provavelmente, ou, enfim, de outras coisas, outras questões. Ou então eu vou prosseguir, mas ainda num nível de degrau de evolução gradativo. Então, aonde que vocês estão vendo morte como na definição do dicionário?
Eu não consigo enxergar assim. Aí, tem esse menininho aqui, ó. Eu enxergo como esse menininho aqui. Adoro criança. E esse menininho aqui que tá brincando de esconder, ele esconde o rostinho, e ele, quando é bem pequenininho, o que acontece? As crianças não têm muita noção das coisas mais abstratas, e elas precisam muito da concretude, do concreto. E quando ela é bem pequena, e a gente brinca de cadê e achou, algumas delas se assustam e choram porque acham que realmente o pai, a mãe, o irmão, o priminho, sumiu de vez. Somos nós no entendimento da morte. Nós podemos agir como este menininho aqui, no começo da vidinha dele, que ele tem medo e ele chora desesperado por causa da morte. Mas aí a gente vai crescendo e a gente vê que isso é uma brincadeira. E a gente se diverte com isso. E a gente procura e corre para aqui, corre para lá, corre daqui, corre para lá. E aí a gente começa a enxergar que a morte não é um problema, é um processo que a gente vive, que faz parte, uma etapa importante de transformação das nossas vidas. Então isso a gente tem que ter muito, muito claro. E aí, não acontece então esse desaparecimento. O que acontece é a transição de um estado de consciência limitado pela matéria para uma existência liberta do corpo. É um até logo, e não um adeus definitivo. Aí, hoje eu tô cheia das coisas, gente. Aí a gente pensa assim, né? Ó, vocês estão vendo aqui, é o quê? Um fantoche, certo? Um fantochinho. Vamos fazer aqui uma analogia, que esse fantoche aqui é o nosso corpo físico. Eu vou pôr ele aqui. Sozinho ele tem vida? Está se movimentando? Aí, eu, enquanto espírito, vou habitar este corpinho. Meu espírito é minha mão, tá? Vocês têm que ser muito, muito criativos como eu, tá? Então, aí a gente vai colocar aqui dentro e eu posso dar vida para ele. Eu posso fazer ele se esconder, eu posso fazer ele virar as costas, eu posso fazer ele se movimentar. Então, o que realmente dá vida para o nosso corpo físico? O que coordena as nossas células, nossos órgãos, nossos sistemas? É o espírito. E esse espírito é um ser pensante. Eu estou fazendo isso porque eu tenho a capacidade de ter a razão, criação, que é uma característica somente do ser humano dentre os seres vivos aqui da Terra. Porque nós somos espíritos encarnados. E nós damos vida para o nosso corpinho. Então, essa minha vestimenta aqui de pele, não a minha roupa, é a minha roupinha que reveste o meu espírito e que permite que eu possa fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer aqui na Terra para a minha evolução moral e espiritual, para o meu percurso de crescimento enquanto espírito. Então isso tudo é só vida. Cadê a morte? Se eu vou desencarnar e entrar de novo, eu vou desencarnar, entrar de novo, eu vou desencarnar, até me tornar, quem sabe um dia, um espírito puro. E eu não enxergo morte. Alguém enxerga? E aí, então, vou resgatar lá o nosso quiz inicial. A morte, então, ela existe na doutrina espírita? Não. A morte não existe na doutrina espírita. Mas sim o desencarne. Trata-se de uma passagem de transformação. Dessa forma, não tem finitude do espírito. Se não tem finitude do espírito e a vida eterna, não existe morte. As pessoas falam assim, morte do corpo físico. Mas aí eu penso assim, mas o corpo físico não vai voltar para a natureza na sua decomposição? Tudo retorna.
tudo se transforma, inclusive o corpo físico. Desencarnar significa continuar vivendo em outra dimensão, a espiritual, com os sentimentos adquiridos, a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias, saudades do ser, mas também com as imperfeições que não se conseguiu superar. Isso faz parte e a gente tem que entender que está tudo ok. Então, não conseguimos superar naquele momento? Vamos na próxima encarnação. Vamos passar pelo período do desencarne, que é uma transição, uma transformação, para depois a gente poder chegar a ter uma nova vivência, uma nova experiência e tentar evoluir. Aí, eu trouxe um negocinho aqui para a gente ver. Então, é assim, ó, eu vou colocar aqui 3 copinhos. Eu sou a moça das experiências, né? E aí, eu quero que a gente tente ressignificar esse olhar da morte de um jeito diferente. Eu vou trazer aqui um minuto que eu tenho que soltar o microfone. Pronto. Então, eu tenho aqui, o copo é um corpo físico e o líquido, nosso espírito. Quando a gente desencarna, o que será que vai acontecer? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai pegar lá no vídeo, mas vamos ver. Essa é a nossa, sei lá, milionésima é pouca, né? Porque a gente reencarna tantas vezes, mas enfim, é um número X de encarnação, de reencarnação. E aí, nós éramos assim. E aí a gente começa a ter uma outra cor. Ou então, a gente pode escolher esta cor. Vai depender da nossa vontade, nossa evolução, o que a gente precisar. E a gente pode ter cores infinitas, que a gente pode estar escolhendo ao longo do tempo, mesclando. E a gente vai brincando. A cada reencarnação, a cada momento, a gente vai se transformando. E vamos transformar isso em cores, não em dores. Em cores. Alegria, oportunidade nova de viver, oportunidade nova de poder crescer, de evoluir. É isso que acontece. É simples assim. A gente tem que acreditar mesmo, gente. Isso é real. Eu super acredito nisso. De verdade. E esse processo aqui é um processo que a gente vai, aos poucos, trazendo leveza. E, para trazer leveza para vocês, eu quero fazer mais uma coisinha. Vocês viram que eu estava inspirada, né? Estava inspirada. Olha só. A gente não pensou lá nas usinas eólicas? Eu fiz um paralelo das usinas eólicas com os nossos ciclos de vida. A cada final de ciclo, a gente pode simplesmente achar que ele parou, ou, se nós escolhermos, enquanto espíritos, dar continuidade a isso, a gente pode simplesmente fazer essa escolha. Peraí. O meu ciclo está um pouco conturbado, eu estou com muitas dificuldades, mas eu vou conseguir, eu não vou desistir. Eu jamais desisto. Ele está meio torto, meu ciclo. Peraí, gente. Isso acontece nas melhores famílias. Ele está um pouquinho torto. Vou pegar outro, vou ter que pegar outro que meu ciclo ficou meio travado. Peraí. Vamos lá. Pronto, olha. Agora sim.
Então, eu, enquanto espírito, vou escolher, para que a minha vida mantenha o seu ciclo, com a minha vontade, a minha perseverança, o meu crescimento. E eu gostaria que todos vocês ressignificassem também, eu sou ousada, né? A cor preta na hora de quando alguém desencarna. Por que o preto? O preto geralmente é ausência de luz. Eu entendo que isso vem de uma forma respeitosa, que é culturalmente colocado, mas eu não vou de preto, eu sempre vou com cores claras. Porque para mim é uma passagem, é uma transição. Então a gente pode sim escolher cores. E fica aqui para vocês a dica e um presentinho para cada um de vocês. Escolher levar para casa a cor, a ressignificação, a renovação da palavra morrer. Que para a gente não é isso. Nós temos o desencarne como uma etapa das nossas vidas. Então eu vou pedir para cada um pegar e levar de presente para casa um catavento desses, colorido, para que vocês não se esqueçam que a vida tem cor, ela tem esperança, ela tem ressignificação, ela tem amor, ela tem luz. Então é sobre viver, não é sobre morrer. E que vocês em casa possam, toda vez que forem pegar os cataventos de vocês, mesmo que eles travem, dá uma ajeitadinha que eles andam depois, que vocês se lembrem muito disso. E tragam aí no coração de vocês essa luz que é a vida e a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de enfrentarmos as nossas dificuldades, de evoluirmos e sempre termos a vida infinita. Tá bom? Aproveitem, divirtam-se e espero que vocês tenham uma semana iluminada. Agora nós vamos para o nosso passe. Vamos pedindo para a espiritualidade aqui presente que nos envolva no seu amor, na sua luz. Que cada um de nós possa receber neste momento do plano espiritual todas as bênçãos, toda a luz, trocando todas as energias negativas por energias positivas, nos reequilibrando, refazendo, nos fortalecendo. Que a nossa fé, o nosso amor e a certeza da vida eterna estejam sempre conosco. Que Jesus, Maria e o nosso Pai habitem a casa de vocês e os seus corações. Que assim seja, graças a Deus.